Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul, é ao mesmo tempo o coração e o umbigo que faz nutrir uma iniciativa desse tipo, que tem vocação de permanência, embora possa se transformar no processo que as forças que o próprio evento vem aglutinando forem determinando nessa dialética da transformação. Recebi a comitiva dirigida pelo secretário e imediatamente me apaixonei, desde a primeira edição, e essa agora senti o quanto havia crescido e o quanto havia de potencial para crescer. A única coisa que nos cabia fazer era somar forças ao que eles já estavam fazendo. Era acrescentar informações que eles, de fato, já sabiam. Que o evento é integrador, já sabíamos. Chamar a atenção de que a política de integração sul-americana é uma prioridade do nosso governo. Eles já sabiam. Mas, de qualquer forma, eu fui repetindo, e de que, para tornar mais integrador, era necessário contactar com os mecanismos já existentes para conduzir essa integração, para dar maior impulso a essa integração. E foi assim que foi a indicação do contato no Itamaraty com o Programa Sul-Americano, cuja institucionalidade, através do que chamamos de Casa Comunidade Sul-Americana de Nações. Assim é que a Organização dos Estados Ibero-Americanos foi também mencionada como uma parceria possível, e eles saíram fazendo o trabalho. E o Mercosul Cultural, prometendo, ainda não fechado, porém bem avançado na negociação, para fazer uma reunião do seu comitê coordenador regional, o CCR, que é uma reunião de praxe, fazê-la durante a realização da Interamérica em Cuiabá. Então, são novos impulsos, são novas nutrições que vão chegando de todos os lados para acolher e garantir um evento que está destinado a ser de êxito total. O que o ministro Gil diria nesse momento, eu não estou nem aí para tentar imitar ou reproduzir. No Ministério, meus colegas estão aqui, todos sabem essa frase, quando se diz representar o ministro Gil, nós costumamos dizer, eu estou fora, né? Como representar o ministro Gil. Mas é certo que ele diria aquele abraço para todo mundo, então eu repito isso, e aqueles abraços todos que nós precisamos dar, cada vez mais fortes, para fazer com que eventos desse tipo aconteçam, se ampliem, proliferem e nos façam da América do Sul uma grande fraternidade. Da América Latina, um abraço mais redondo ainda. Do mundo inteiro, um espaço de paz, como a paz nos convida à revoada da Passarada Pantaneira. Muito obrigada. Americana e também europeia, e eu acho que, em cima do que o nosso secretário falou, que a representante do Ministério da Cultura bem colocou aqui, eu acho que pouca coisa a gente pode acrescentar. A nossa associação, ela nasceu de uma necessidade que a gente sentiu e sente de, a gente usa o termo azeitar, né? Botar óleo na cadeia produtiva do livro. A gente sempre se cobra, né? A gente que produz, eu sou autor de livros e tal, a gente sempre se cobra por que a gente não tem um volume de leitura muito grande no Brasil, e aí a gente vai começar a fazer uma pesquisa e
descobre que também, na maioria dos lugares do mundo, a gente não tem um volume de leitura, e aí a gente começa a se preocupar com isso, e o que a gente acaba descobrindo é que em algum espaço do processo produtivo do livro, de divulgação do livro, tem algum problema. Então a gente começa vamos dizer assim, a fazer uma neurolinguística com o livro, né? Para começar, a gente nunca diz que livro é caro, né? Ninguém gasta dinheiro com livro, a gente investe dinheiro no livro, a gente investe alguma coisa em troca de uma satisfação muito grande e, digamos assim, de difícil mensuração. E em cima disso a gente começou a conversar com editores, né, com autores, com livreiros, com gráficos, e a gente notou que realmente o que estava acontecendo era que a gente estava fazendo uma espécie de diálogo de surdos. Todo mundo reclamava do outro e acabava que um não conhecia o problema, quer dizer, o gráfico quando chegava assim, mas o editor me manda um livro que não está legal, o editor fala, mas a gente pede para o autor fazer uma revisão, o autor não faz, aí nós autores brigamos com todo mundo do processo, aí o livreiro fala, mas o livro chega para mim sem divulgação e tal, e a gente decidiu fazer uma coisa muito séria, que é realmente sentar numa mesa para tentar resolver esses problemas, tapar esses buracos, né? Em cima de uma necessidade muito grande que a gente sente, que é desse volume de leitura, né? A gente sempre fala desse problema do analfabeto instrumental, né? Você não sabe mexer com o computador, não sabe mexer com máquina de calcular, mas a gente tem esse analfabeto do livro que às vezes através da ficção, através da poesia, através das histórias em quadrinhos, nós também trabalhamos muito com isso lá em Mato Grosso, temos autores inclusive traduzidos na Europa, a gente pode facilitar esse processo, a gente pode agilizar essa maravilha, né, que é possibilitar às pessoas aquela luz, né, aquela luz que aparece na cabeça, que no fundo vai se transformar depois numa esperança. E foi em cima dessa esperança que a gente começou a discutir a questão de uma bienal, de uma feira de livro, de alguma coisa assim, lá em Mato Grosso, que por uma questão muito engraçada, no fundo, se não fosse trágica, nós temos o centro da América do Sul, que é o lugar que estaria mais perto de todos os outros e acaba ficando mais longe. Então isso é uma coisa que a gente começou a pensar, mas puxa vida, por que aqui no centro a gente está longe? E na verdade a gente descobriu que no fundo a gente não está longe mesmo, a gente está perto de todo mundo e começamos a investir violentamente nisso, né? A gente tem um continente todo aqui que ainda tem algumas barreiras, e no fundo a gente descobriu que a barreira está ali pertinho de Mato Grosso, né? Que é aquele... Nós temos os países vizinhos e aí começam a inventar barreira de língua, que não são barreiras de língua. Uma das coisas mais importantes que aconteceram na Literamérica do ano passado, né, na primeira Literamérica, de uma longa série que nós estamos colocando, é que foi colocado tanto pelos participantes brasileiros nos fóruns de discussão, como pelos sul-americanos e latino-americanos, que no fundo a gente não precisa traduzir livros de espanhol para português e português para espanhol. E isso foi uma estratégia que foi conversada lá, que realmente a gente está criando uma barreira que não existe. Então a gente começa a descobrir que as coisas realmente são muito mais simples do que a gente pensava. Quando a gente começa a conversar, quando a gente começa, sobretudo, aquela coisa dificílima de você ouvir, a gente sempre quer falar, mas a gente não está aberto para ouvir, a gente descobre que as coisas são bem mais simples do que aquilo que a gente está pensando. O governo do estado de Mato Grosso, o governo federal abraçaram, né, literalmente a Literamérica, e isso foi uma coisa muito bonita da gente ver, né, aquelas caravanas de crianças, inclusive o ministro, quando esteve lá naquela manhã, ele foi quase que carregado pela criançada que estava ali. E a gente espera, né, esse ano repetir esse sucesso, repetir fazer esse segundo passo, depois um terceiro, depois um quarto, porque no fundo a gente está perto de tudo ali, né? A gente tem uma praça lá em Cuiabá, que é onde tem o símbolo, né, do Centro Geodésico da América do Sul. A gente, quando leva os amigos para conhecer
Cuiabá, a gente passa pela praça de uma atenção, você está mais perto do Pacífico do que do Atlântico, atravessa a praça, está mais perto do Atlântico do que do Pacífico, né? Isso é uma mágica muito interessante e que a gente está querendo mostrar isso para as pessoas. E a Literamérica é uma estratégia necessária da gente fazer isso. Quando a gente diz, vamos fazer pan-americana, vamos fazer latino-americana, mas no fundo a gente está ali no coração, ou como a Mareusa bem colocou, no umbigo da América, né? E por isso está todo mundo perto. A gente quer transformar esse evento num espaço realmente que diminua o tamanho da América do Sul. Esse tamanho que a gente sempre fica reclamando, é muito longe de um lugar. Não é longe, a gente está num lugar, né, que tem estradas, está legal que algumas não estão muito legais de transição, mas a gente atravessa lá, usar mesmo que vai fazer esse caminho ficar bom. Então, eu acho que nós da Alimento queremos discutir e conversar muito sobre essa questão da cadeia produtiva do livro lá em Cuiabá, né? O que a gente quer ouvir os gráficos, quer ouvir os editores, quer ouvir os autores, quer ouvir os livreiros, porque eu acho que quando a gente começa a ouvir todo mundo, as coisas ficam simples. Essa que é a nossa estratégia que a gente está desenvolvendo lá no coração, no umbigo, né? No estômago da América que está ali em Cuiabá. Eu quero terminar convidando todo mundo para a gente se encontrar lá daqui a pouquinho, em setembro. Obrigado.